E veja só, uma casa onde a palavra de Deus está sendo ali pregada, está sendo lida, ensinada, discutida, né? Tudo isso, todo o tempo, essas crianças serão crianças diferentes. Então essas crianças serão educadas segundo a palavra de Deus e vão escapar das coisas que tem no mundo, dos pecados que rodeiam as crianças. Nós temos visto crianças endemoniadas, por incrível que pareça. Existem muitas crianças endemoniadas, existem crianças aí dedicadas a demônios pelos pais, existem crianças mal educadas, mentirosas, atrevidas, existem crianças aí terríveis. Por quê? Porque dentro de casa não ouvem a palavra de Deus. E nós sabemos o tipo de educação que o governo está dando às crianças dos colégios, cartilhas que estão passando para as crianças, ensinando aí para as crianças pornografia, ensinando às crianças, os meninos, que eles podem ser meninas, ensinando para as meninas que elas podem ser meninos. Estão aí nos colégios, invocação de demônios dentro das classes. Tudo isso em livros e cartilhas distribuídas pelo governo, ensinando até onde comprar drogas, ensinando a se masturbarem, coisas terríveis que estão fazendo com as crianças. É a evangelização satânica nos colégios, uma educação que a própria lei condena. A educação dos filhos cabe aos pais, a educação sexual cabe a cada pai, cada mãe, e também a criança ser criada, ele é homem, é criado como homem, ela é mulher, é criada como mulher. Isso é obrigação dos pais. E este governo está aí, erotizando as crianças, satanizando as crianças. Então tome cuidado, olhe o material dos seus filhos, olhe lá se tem uma cartilha escondida, porque na cartilha está dizendo, não mostre aos seus pais. Faça isso. O diabo está fazendo uma grande evangelização para as nossas crianças. A evangelização para levá-las para o inferno. Então pais, acordem, tomem cuidado. Veja a educação que seus filhos estão recebendo, pergunte nos colégios, lute, porque isso é contra a lei, esse tipo de educação. Então tome cuidado, estão ensinando aí religiões afro, né, macumba, feitiçaria, tudo para os seus filhos no colégio. Cuidado, vá lá, veja o que está sendo ensinado, pegue os livros das crianças, leia. Assistam aí vários vídeos na internet sobre isso, a educação nos colégios. Coloca lá a educação do PT nos colégios, bota lá e veja aí cartilhas do PT distribuídas no colégio, bota lá no Google e ache lá as respostas, tem tanto vídeo, tanta coisa. Veja isso, combata, vá no colégio, veja, discuta, fale, reclame, vai no Ministério Público. Então é direito seu, a educação sexual dos seus filhos é você que tem que dar e não os colégios. Então cuidado com isso. Precisamos evangelizar as crianças, falar de Jesus para elas, mostrar o amor de Deus, fazer com que elas escapem desse mundo terrível que está aí, todos metidos aí em prostituição, em drogas, uma sociedade hoje terrível, filhos que não obedecem a ninguém, rebeldes, mentirosos, violentos. Estão aprendendo onde? No computador, na internet, no celular, nos joguinhos, tudo ensina a matar, ensina a desrespeitar os pais. Então tome cuidado, não coloque internet no quarto do seu filho, não coloque, você está estragando a vida deles. Vigie o que eles estão vendo, cuidado com os vícios nos jogos, cuidado para as pessoas começarem a imitar esses jogos. Veja aí o exemplo que surgiu agora, esse jogo aí, Pokémon. Quantas pessoas viciadas, pessoas andando para baixo e para cima, gastando dinheiro, gastando tempo, perdendo tempo, não estudam mais, atrás de achar alguma coisa em algum lugar. Veja só, quantos estão morrendo, perdendo a vida procurando essas coisas. Então tome cuidado, vigie os seus filhos, cuidado com a tecnologia. Então desenvolva aí na escola bíblica dominical, na sua igreja, um trabalho para crianças. Nós temos nas nossas congregações um culto específico das crianças. Eles fazem os cultos.
Então tem lá as pessoas que são responsáveis por esse trabalho, ensinando essas crianças. Elas vão aprender a pregar, vão aprender a cantar, vão aprender a ensinar. Então elas precisam aprender e estar sempre em contato com a palavra de Deus. E deve-se sempre fazer o convite, explicar sobre a salvação, a necessidade de arrependimento de pecados e a necessidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E fazer o convite para que elas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. E dar valor a isso na igreja, apresentar essas crianças, anotar o nome, endereço, do mesmo jeito que faz com o adulto. É muito importante, valorize a evangelização das crianças. Vamos então à parte 1, a criança é pecadora e pode perder-se. Tópico 1, a criança é nascida em pecado. Tópico 2, a alma da criança está em perigo. Tópico 3, a questão da inocência. Veja aí, enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Então, tanto faz uma criança, que ela já tem consciência do pecado, né? Ela, do mesmo jeito do adulto, ela necessita ouvir o Evangelho, precisa se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Do mesmo jeito do adulto. Então, no tópico 1, a criança é nascida em pecado. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Veja aí Romanos 5,12, que diz lá, por um homem entrou o pecado no mundo, né? E o pecado atingiu a todos. Veja a confissão de Davi. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então olha só, quando Adão pecou, então a semente do pecado entrou nele. E a partir daí, todos os seres humanos que nasceram na terra, nasceram herdando essa semente do pecado. Então passou de pai para filho, passou a todos. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Então passou de um para o outro, foi passando. É como se fosse uma doença, né, que você herda, uma congênita, né? Você herda do parente. Então você vai ao médico, estou com problema de coração. O médico diz, tem alguém na família com problema de coração? Porque ele sabe que você herdou essa doença do parente. Assim o pecado. O ser humano herdou de Adão esse pecado. Foi passando de pai para filho. Todos que nascem com a semente do pecado. O que a pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Basta permanecer do jeito que nasceu. A semente do pecado está lá. A condenação já está lá. Está predestinado ao inferno. Qualquer pessoa que nasceu na terra. Então, se ele morrer do jeito que nasceu, vai para o inferno. Porque automaticamente ele vai crescendo, vai tomando consciência do que é certo e o que é errado, o que ofende a Deus, o que não ofende. Né? E aí o pecado vai se alastrando, tomando conta, ele vai fazendo o que é errado, ele escolhe fazer o que é errado, ele sabe que está fazendo errado, dá aquele remorso, mas ele volta a fazer. Então, durante a vida, ele vai fazer isso diversas vezes. Vai mentir, vai enganar, vai desejar alguma coisa errada. E vai assim, a vida inteira. Então, automaticamente, o destino dele é o inferno. Ele vai para o inferno. Ele está caminhando para o inferno. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que cortar isso. Nós temos que pregar o Evangelho logo quando a criança está nova. E essa criança vai o quê? Perceber que está errado, que está em pecado, vai se arrepender, pedir perdão a Deus, vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador e vai viver uma vida toda com Deus. Então, aí estamos o quê? Impedindo uma pessoa de cometer muitos pecados, coisas terríveis durante toda a sua vida. Porque de criança ela já aceitou Jesus, ficou na igreja, pronto. Nós cortamos a ação maligna sobre aquela vida. Pense bem, se você pegar um ovo de águia e colocar no ninho da galinha, para chocar junto com os outros ovos, vai nascer o quê? Então, na hora que chocar, vai nascer ali os pintinhos da galinha e vai nascer uma águiazinha. Vai andar no meio do terreiro junto com os pintinhos. Um dia, o que ela vai fazer? Ela vai saltar e vai ver que sabe voar e vai embora. Porque a natureza que está nela, a semente que está nela é de águia, não é de galinha. Não nasceu para andar no terreno, nasceu para voar. Então ela vai voar, vai embora. É a semente que está dentro dela. Assim também a pessoa, ela nasce com a semente do pecado.
Na primeira oportunidade que ela tiver de pecar, ela vai pecar, porque a semente está lá dentro. A semente é maligna, é má. Então a pessoa peca automaticamente. Então a criança deve ser levada à salvação. Por quê? Porque um certo dia ela vai tomar consciência de que ela está pecando, está fazendo errado. Ela está gostando de cometer um erro. Nós sabemos que idade. Como pode ser aos 3 anos, aos 4 anos, aos 5 anos, aos 6 anos, aos 7 anos, não importa. Mas como nós não sabemos, nós devemos ir pregando essas crianças e levando-as para a igreja para evitar que elas continuem no pecado. Tópico 2, a alma da criança está em perigo. O Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Mateus 18,14. Por que Jesus diria isso se não houvesse a possibilidade de os pequeninos se perderem? Sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. Pense nisso. Então, se Jesus diz que Deus não quer que nenhum pequenino se perca, então é por quê? Porque os pequeninos podem ser salvos e podem perder essa salvação. E por causa de quê? Por causa de alguém que o levou à perdição, que o levou a deixar a sua fé. Então, olha só, é um cuidado tremendo. Olha, meu filho foi batizado com 6 anos de idade, batizado no Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa pensa, mas a criança não tem consciência. Não, eu já orei por criança de 4 anos que foi batizado no Espírito Santo com 4 anos. Todo mundo sabe que onde eu vou dar palestra de escola bíblica dominical sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, né? Nós damos palestras sobre várias coisas. Em todo lugar nós oramos por batismo no Espírito Santo, oramos por curas, libertação. Muitas crianças libertas, muitas crianças aceitam Jesus como Senhor e Salvador, muitas crianças são batizadas no Espírito Santo. E tem vários exemplos de crianças bem pequenininha sendo batizadas no Espírito Santo. Eu já vi criança bem pequenininha, de 7 anos, foi batizada no Espírito Santo e já recebeu o dom de profecia. A gente ministra sobre as crianças e elas recebem, muitas vezes até mais do que os adultos, porque elas desejam mais do que os adultos. Então, não pense isso, que criança não tem consciência, não sabe de nada. Não, elas sabem. Elas ouvem o Evangelho, elas querem Deus. Elas querem servir a Deus, fazer um trabalho para Deus. Crianças são ótimas para evangelizar também. Elas chamam, convidam as crianças no colégio, seus amiguinhos, seus parentes, elas chamam para ir para a igreja. Então, uma criança pode levar toda uma família para a igreja, só através de uma criança. Pense nisso. No tópico 3, a questão da inocência. O bebê é inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo. Embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer neste estado, irá para o céu, porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância, como está em Atos 17, 30a. Todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros e enquadra-se no restante do versículo. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, Atos 17, 30b. Então, a criança tem aí uma idade que nós chamamos de idade da inocência, né? Da pureza, que ainda ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, e não tem ainda o poder de decidir fazer alguma coisa. Então ela não tem ainda a prática do pecado. Ela até começa a tomar consciência do que é certo e o que é errado, mas ela ainda não tem o poder de decidir o que vai fazer. Então ela está numa idade que, se ela morrer, ela vai para o céu, está salva. Não tem nada a ver com arrebatamento. Tem muita gente preocupada. Se houver o arrebatamento, o que acontece com as crianças? Então, olha só, se você tem uma criança em casa e você está ensinando a palavra de Deus para ela, levando para a igreja, né? Ela ainda não tem a consciência do pecado, então a família aí que está salva, essa criança sobe no arrebatamento. Por quê? Porque ela vai ficar sem paz aqui se houver o arrebatamento.